palavra do Senhor nos diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E os que podem, digam amém. Podeis tomar assento, meu muito obrigado. E que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse até desnecessário dizer que nós estamos diante de um texto que nos é extremamente familiar. Muito obrigado. Por menor que seja o contato de alguém aqui com a Bíblia Sagrada, esta é sem dúvida uma parte ou parte de uma história que nós estamos, de certa forma, familiarizados. De maneira que nós podemos denominar esta história como uma das histórias clássicas da Bíblia, tratando-se uma daquelas histórias mais conhecidas. Eu, particularmente, ouço essa história desde a minha infância. Eu me lembro que uma das primeiras histórias que eu assisti em slide, a maioria aqui não sabe nem o que é isso, slide, que fazia mais barulho, o motor da máquina, do que o som do contar a história. A primeira história que eu assisti naquele mecanismo foi a história de Abraão. De maneira que nós estamos familiarizados com essa história. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se nós queremos pelo menos tentar entender essa história, ou parte dela, da forma correta, e entendendo da forma correta, então extrairmos lições espirituais para os dias que se chamam hoje, é preciso que nós consideremos algumas verdades relacionadas a esta história. Em primeiro lugar, é preciso destacar que geralmente nós simplificamos demais essa história. Não que nós erramos nas nossas colocações, mas as nossas colocações às vezes estão bem aquém do que de fato esta história representa e ela tem a nos ensinar. Na verdade, geralmente nós chamamos a história de Abraão, e talvez porque ele é chamado de o pai da fé, nós geralmente denominamos essa história como uma história de fé. É verdade, esta é também uma história de fé, só que ela é muito mais do que simplesmente uma história de fé. Na verdade, é preciso que nós consideremos também que essa história encontra-se dentro do livro do Gênesis. E quando nós temos uma história como esta, nós não podemos analisá-la apenas nela. É preciso considerarmos o livro em que ela está e o fato de ela estar dentro da Bíblia. Ou seja, o livro do Gênesis relata o início de tudo, não somente da criação, mas também a queda, e não somente a criação e a queda, como também a própria redenção. No livro do Gênesis nós temos todo o início desse processo, a criação,
a queda e a maneira com que Deus estabeleceu para redimir o homem caído. Então, a história de Abraão, ela encontra-se dentro deste livro, que é o relato do início de todas as coisas. Então, considerando esta verdade, é importante que nós destaquemos que Abraão, na verdade, está sendo inserido naquilo que Deus está realizando. E se vocês observarem, a iniciativa aqui não é de Abraão. Não é Abraão quem procura Deus. Não é Abraão quem vai em busca de Deus. Aliás, quando Deus se apresentou a Abraão, fica muito claro que Abraão não sabe exatamente quem é este Deus. A iniciativa não é de Abraão, a iniciativa é de Deus. O primeiro passo não é de Abraão em direção a Deus, o primeiro passo é de Deus em direção a Abraão. Não é Abraão quem abre o diálogo, é Deus quem abre o diálogo com Abraão. Portanto, a história não é de Abraão, ainda que nós geralmente falemos a história de Abraão, mas na verdade essa não é a história de Abraão. Na verdade, o que Abraão vive é parte da história de Deus que está sendo contada através de Abraão. Deus, então, por uma razão que está reservada à sua soberania, Deus olha para Abraão e o escolhe para fazer parte do que ele estava realizando. Então é Deus quem vai a Abraão. E aqui fica algo muito claro e que eu tenho sempre destacado: o fato de que quem é povo de Deus não possui nem nome próprio. Eu gosto de citar esse texto. Lembra, por exemplo, aquele texto que nós geralmente falamos muito, mas que infelizmente às vezes aplicamos de forma equivocada, ainda que involuntariamente? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Geralmente nós atribuímos esta palavra de Deus, pelo menos nessa primeira parte, dizendo que essa expressão, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, é como se Deus estivesse dizendo: e se o meu povo que ora, ou que clama, ou que me busca. Deus sim vai falar sobre oração nesse texto, mas mais abaixo. Mas ele não abre a palavra falando sobre oração. Ele não diz: e se o meu povo que chama. Ele diz: e se o meu povo que se chama. E é algo diferente. Uma coisa é e se o meu povo que chama, outra coisa é e se o meu povo que se chama. Por exemplo, quando alguém chega em você e diz assim: como é que você se chama? Essa pessoa não está perguntando como é que você ora. Essa pessoa está perguntando o quê? Qual é o seu nome? Quando Deus diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo: e se o meu povo que carrega sobre si o meu nome, e se o meu povo que é identificado pelo meu nome. O que Deus está dizendo a Israel é: nem nome vocês têm. Quando o povo pensa em vocês, eles dizem: povo de Deus, nação de Deus. Isso, ainda bem que tem crente que se alegra com esta verdade, porque reconhece que na verdade nós carregamos o nome de Deus em nossas vidas. Quem reconhece essa verdade, dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Então é preciso que nós entendamos que a iniciativa é de Deus. Se você pode, diga bem forte, pastor, uma vez só, por favor, diga: a iniciativa é de Deus. Então Deus é a fonte, Deus é a origem, Deus é o início. É de Deus que parte a iniciativa de falar com Abraão. E isso muda tudo. Porque se você centralizar a história em Abraão, a coisa fica centralizada no homem. Mas quando você tira dessa esfera e coloca em Deus como fonte, a coisa sai desta dimensão e entra numa dimensão que nós não temos noção da grandeza.
O que Deus está fazendo em Abraão é: eu estou materializando em você aquilo que eu prometi numa esfera espiritual. Eu vou dizer isso aqui de novo. Deus está dizendo a Abraão: eu escolhi você para materializar em você o que eu prometi lá em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A coisa vai materializar a partir de você. Porque esse plano, quem está me ouvindo, diga amém. Esse plano, ele é arquitetado em uma esfera que nós desconhecemos. Eu fico impressionado com alguns desavisados que dizem que Jesus é o plano B de Deus. É um absurdo. Não, porque Jesus foi o plano B de Deus. E na cruz ele mostrou que ele era o elemento surpresa. Como se Deus tirasse da manga uma carta. Preste atenção nisso. Como se Deus tivesse sido pego de surpresa na queda de Adão e Eva. Mais ou menos assim. Adão e Eva pecaram, e aí Deus falou assim, ó, é como se fosse, Adão e Eva pecaram, aí é como se Deus falasse assim: meu Deus do céu, e agora, quem poderá me defender? Só não vou completar a frase. Como é que eu vou dizer que Jesus é o plano B de Deus, se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo? Quando Adão e Eva pecaram no jardim, é como se Deus estivesse dizendo: mais uma vez, Satanás, você chegou atrasado, porque antes que eles pecassem, eu já tinha resolvido o problema em uma esfera que você não conhece. Quem recebe essa palavra e reconhece essa verdade, dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje. Afinal de contas, um dos seus nomes, isto é, de Jesus, é Pai da eternidade. Isso é uma loucura. Ele é o que da eternidade? Pai. Se ele é pai dela, ela é o que dele? Filha. Eu trabalho com teologia, então eu não vou falar mal de mim mesmo, mas eu desafio qualquer teólogo a me explicar a eternidade. A gente já começa errado. Não, porque, até engrossa a voz, porque na eternidade passada e na eternidade futura. Como assim? Se a eternidade não tem passado, não tem futuro. Eternidade é eternidade, fora do tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus é o pai dela. Quem é que nasce primeiro, o pai da filha ou a filha do pai? Quem é que vem antes? Não é o pai? Então, se a Bíblia diz que ele é o pai dela, é porque é. E se diz que ela é filha dele, é porque ela é filha dele. Isso significa que a eternidade nem existia. E um dia, se é que tinha dia, porque nem eternidade tinha, ele disse assim: vou gerar minha filha, a eternidade. E começou a eternidade. Pastor, não entendi nada, eu também não. E o que eu faço? Ajoelho e adoro, meu irmão. Porque é isso que ele é. Ele é o pai da eternidade. E aí, por graça, ele olha para Abraão e diz: em você eu vou materializar toda essa grandeza de mistério. Oh, ainda tem crente que dá glória a Deus com essas verdades. O que está acontecendo aqui é a materialização de coisas espirituais. Quem crê que Deus pode realizar coisas extraordinárias aqui hoje, adore ao Senhor. Então Deus é a natureza, Deus é o início, Deus é quem dá o primeiro passo. Abraão não é o centro do negócio. Mania de centralizar as coisas no homem. A coisa começa em Deus.
Eu é que vim em você e não você que veio a mim. Oh, glória a Deus. Você não sabia nada sobre mim. Eu é que decidi vir a você. Tem gente se identificando com a história, porque Deus o achou quando você não o procurava. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E ele vai. Então a iniciativa é dele, ele é a fonte. É ele quem executa, então o método é dele. E se o método e a fonte é dele, isso significa que o propósito também é dele. E qual é o propósito? Deus deixa claro. Primeiro, eu vou estabelecer em você um povo. Que povo? Para que em você todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus está falando pelo menos duas coisas aqui. Primeira, em você eu vou levantar um povo que será o ponto de contato entre eu e as nações. Segundo, vocês vão atrair as nações a mim. Porque a dinâmica é diferente. No Antigo Testamento, o que é que tinha que ser feito? Israel, qual era a função de Israel? As nações olhavam para Israel, viam a vida de Israel e se sentiam atraídas a Deus. Então eles vinham de Jerusalém, ou vinham de onde estavam para Jerusalém para conhecer o Deus de Israel. Lembra daquele etíope, daquele eunuco que saiu da Etiópia e veio aonde? Jerusalém, para fazer o quê? Para adorar. Quando depois da volta ele encontra com Felipe, o que é aquilo? É exatamente isso, a dinâmica do Antigo Testamento. Qual era? As nações olham para Israel e vêm a Jerusalém para conhecer a Deus. Só que agora com a igreja é o inverso. Jesus olha para os discípulos e diz: agora vocês não vão ficar aqui parados. Ao invés deles virem, vocês é que vão. Mas o ponto aqui é o propósito. Deus fala: em você eu vou levantar um povo que será o ponto de contato entre eu e as nações. Porque a minha bênção, Abraão, ela não vai parar em você. Você não será o objetivo da minha bênção. Você não é o objeto, não no sentido de objeto, mas de objetivo, de propósito, de finalidade. Você é com o pastor Sérgio. O propósito, o objetivo qual é? Não é você. A minha bênção não vai parar em você. A minha bênção vai passar por você. Em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Então essa é a dinâmica. Eu vou abençoar todos através de você. Então esse é o propósito. E aí Deus vai fazer a proposta. Quem ainda me ouve, diga amém. Porque aqui eu estou falando da iniciativa, a fonte, o início, o ponto de partida. Mas aí Deus se apresenta a Abraão e faz a proposta. Abraão nunca tinha, pelo menos nos registros bíblicos, nós não temos informações. Abraão nunca tinha ouvido falar desse Deus, pelo menos de acordo com o registro bíblico. Aí Deus se apresenta a ele. E qual é a primeira palavra que Abraão ouve de Deus? Sai. Seja bem-vindo. Ou, muito prazer. Sai da casa do teu pai. Deus não falou: eu vou te dar. Deus falou: eu quero que você me dê alguma coisa. Ou você pensa que toda vez que Deus se aproxima de nós é para nos dar? Não, pelo contrário. Quem primeiro pede é Ele. Ele diz: sai da casa do teu pai. O que Deus está dizendo é: primeiro, perca, entregue alguma coisa, abra mão de alguma coisa. A não ser que não esteja sobrando nada em você. Aliás, o Espírito de Deus ministra ao meu espírito aqui, que Ele marcou esta noite, porque Ele quer que você entregue no altar de Deus aquilo que está sobrando em você. Deus se apresenta a Abraão e diz: me entregue alguma coisa. Eu quero tirar o seu chão.
eu vou tirar de você a sua base de segurança. Ou você pensa que Deus não esgota o homem? Esgota. Deus vai tirando. Sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, vai, sai. Depois perde Ló, depois nasce Ismael, também tem que se separar de Ismael. Depois perde Isaac. Deus só esgotando Abraão. Deus vai tirando tudo aquilo que te dá conforto. Deus vai tirando tudo aquilo que te dá segurança. Eu estou firmado, ninguém mexe comigo, ninguém é capaz de mover com a minha. E Deus vai tirando, ao ponto de não lhe sobrar nada. Não, sempre sobra alguma coisa. Oh, eu gosto disso aqui. Lembra de Jó? Deus tirou tudo de Jó, tudo. Não, falou para Satanás, não toque na vida, é verdade. Mas de bens materiais sobrou uma coisinha. O que? Um caco de telha. Ah, mas isso não é nada para você que não tem coceira no corpo. Pergunte para Jó se aquilo não tinha valor. É melhor do que um boi. Boi não resolve coceira no corpo, mas um caco de telha sim. Vai. E vai aliviando a dor. E é Deus dizendo, eu esgoto o homem, mas nunca deixo ele sem nada. Eu sempre deixo alguma coisa, e do pouquinho que lhe resta, eu sou capaz de reconstruir a história e a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Quem crê na palavra, adore ao Senhor nesta noite. Eu preciso dizer isso aqui, porque há um conceito errado. Pastor Dionísio, eu me dirijo ao senhor com muito respeito, a respeito de como ser salvo. Vós sois salvos pela graça, é verdade, mas o princípio ainda é o mesmo lá de trás. Deus cria Adão e Eva, e não cria com vida eterna. Isso aqui é para você prestar atenção, para você não me interpretar mal e sair pecando falando mal de mim. Adão e Eva não foram criados com vida eterna. Porque o que é vida eterna? Não é viver para sempre. Porque o ímpio também tem existência eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso não é para que viva para sempre. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Então o que é vida eterna? É desfrutar plenamente de Cristo para sempre. Adão e Eva foram criados sem, pelo menos no estado original, a possibilidade de morrer, mas não com vida eterna. Eles só receberiam a vida eterna se eles obedecessem. Que Deus falou, coma de tudo, menos disso. Ou seja, obedeça. Então qual é a regra para herdar a vida eterna? Obedeça. E Deus muda os princípios? Continua o mesmo. Lembra do jovem rico? Claro que lembra. Mestre, aliás, bom mestre. Quando vem alguém assim, meu irmão, ô meu irmão, tamo junto. Não estamos juntos? Esse negócio de estamos juntos dá até um frio na boca do estômago. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Já é um absurdo, né? Porque para você ser herdeiro basta ser filho, não precisa fazer nada. Mas ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus falou, cumpra os mandamentos. O que é isso? Obediência. Aí o que o rapaz fala? Eu já cumpro. Eu sou obediente. Jesus refutou o que ele falou? Não. E o silêncio de Jesus está dizendo, é verdade. Para ter a vida eterna você tem que... Vai na cola de quem acertou aí, vai lá. Para receber a vida eterna tem que o quê? Tem gente que nem colando vai, meu irmão. Vai lá. Tem que o quê? Obedecer.
Ou seja, ele falou, eu obedeço. Então tá. Aí Jesus só propõe uma coisinha para ele. Então faz o seguinte, já que você é obediente, vai, vende tudo, reparte com os pobres e para por aí? Não. Depois, vem e segue-me. O objetivo maior é aqui. Primeiro porque para seguir Jesus não pode seguir com o coração dividido. Por isso que ele manda vender tudo. E para depois vir e seguir. E por que seguir Jesus? Porque ninguém consegue ser obediente plenamente a não ser em Cristo. Porque o obediente perfeito é Cristo. E o que Jesus está falando é, vem andar atrás de mim. Porque você só será aceito por Deus se estiver escondido atrás de mim. Porque eu sim sou obediente completamente. Então a graça, a salvação não é de graça. Custou a obediência plena de Jesus. E o que é a fé? É para eu receber aquilo que eu não era capaz de fazer e que outro fez no meu lugar. E eu me escondo atrás dele. Eu estou escondido atrás dele, que é a rocha. E Deus me olha por Cristo, e por isso sou aceito. Quem aqui deseja estar escondido em Cristo para ser aceito pelo Senhor? Deus exige de Abraão: sai, obedeça, e mais, sai. E vou para onde, Senhor? Não vou te falar agora. Imagina Abraão chegando para Sara. Traz para os dias de hoje. Sara, você não sabe onde é maior que Deus apareceu para mim. Que Deus? Sei não. É um Deus que fala. E ele apareceu. Daí o que ele falou? Para a gente ir embora. Para onde? Sei não. Você iria, irmã? Você mandaria seu marido ajoelhar que eu vou orar por você. Igual meu pastor que me formou, me contou uma vez que eu sempre contava. Tinha um irmão lá na igreja em Jacareí, no interior de São Paulo, que dizia que tinha chamada missionária. E pastor sabe quando o camarada tem ou não. E o pastor sabia que não tinha, mas ele dizia que tinha. E aí um dia o irmão chegou, depois de tanto insistir, chegou de manhã e falou: pastor, mas não é hoje, eu tive uma visão. O que você viu, irmão? 3 letras. Quais? VPB. Tá, e o que significa? Vá para a Bolívia. Aí o pastor falou: não, é outra coisa, é vá plantar batata. É o que muitas irmãs diriam para o marido: ó, ajoelha aí que eu vou orar para você, que você está delirando. Porque você imagina o marido chegar e falar assim: ó, Deus mandou a gente sair daqui para um lugar que ele não falou para mim onde é. Deus diz: sai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. A grande questão aqui é: por que Deus, que é bom, se apresenta a um homem que não o chamou e diz: sai do seu conforto e vai para um lugar que eu não vou te dizer para onde é? Que Deus bom é esse? Que Deus bom é esse que me tira do conforto e não me dá o destino final da viagem? Por que Deus faz isso? Aliás, abra um parêntese. E eu sei quando eu estou ensinando, sei quando eu estou pregando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu estou profetizando pela palavra. Deus não exige essas coisas de todos, porque Deus sabe até onde você está disposto a ir por Ele. Porque Deus não erra nas suas escolhas. Oh, glória a Deus. Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. Deus não erra nas suas escolhas. E eu creio que Deus marcou esta noite, do primeiro dia dessa escola bíblica aqui em Campo Grande, para reforçar e confirmar a chamada que Ele tem para a sua vida. Quem crê nessa palavra, dê um brado de glória nesta noite. Por que Deus exige isso? E ainda diz para Abraão: eu ainda vou te mostrar. Você imagina Deus falando:
sai daqui e vá para tal lugar. Considerando quem nós somos, sabendo para onde ia, qual seria a primeira atitude de Abraão? Pegar um mapa e dizer: para onde? Para cá? Eu estou aqui, então deixa eu traçar a rota. Eu pego aqui, depois vou ali, tem um atalho aqui, eu entro aqui, ganho aí uns 2 dias. Quando Deus esconde o destino, Deus está falando: eu não quero que você ande pela sua rota. O mapa não é teu, o mapa é meu. Oh, glória a Deus. E porque é meu, o mapa fica na minha mão e eu quero controlar a tua viagem. Sabe por que Deus ainda não te revelou o final? Porque é Ele quem quer te conduzir, é Ele quem quer te levar pelo caminho dEle, pelo tempo dEle, na forma dEle. Pastor, então o que eu faço? Agradeça a Deus, porque isso é privilégio de poucos. Tem gente entendendo a voz de Deus aqui. Se você entende, adore a Ele nesta noite. Deus está escondendo de Abraão. E porque Deus quer conduzir Abraão pela sua rota, oh, eu sinto a graça de Deus aqui. Por quê? Porque a rota de Abraão levaria menos tempo. E Deus precisava de tempo para trabalhar em Abraão. Porque uma coisa é Deus trabalhar por mim, outra coisa é Deus trabalhar para mim, e outra coisa é Deus trabalhar em mim. Sai da casa do teu pai. Saio, mas ele vai comigo. Sai da parentela. Saio, mas Ló vai comigo. Saiu da parentela, mas a parentela não saiu dele. Olhe para cá, não olhe para o lado não, porque nessa hora tem gente que disfarça, de forma espiritual ainda. Que coisa maravilhosa, hein, irmão? Não tem nada de maravilhoso, olha para cá. Uma coisa é eu sair do lugar, outra coisa é o lugar sair de mim. Eu sair do lugar, eu saio em 10 minutos. Agora o lugar sair de mim. Lembra de Israel? Da noite para o dia, na morte dos primogênitos, todo mundo caiu fora. Mas levaram 40 anos para que o Egito fosse tirado de Israel. E ainda precisou morrer uma geração inteira. Deus falou: não quero só que você saia, eu quero tirar a parentela de dentro de você. E para isso, não é da noite para o dia. Então a rota é minha, o tempo é meu. Oh, glória a Deus. Então eu te levo, porque eu sei o tempo que eu preciso para te trabalhar. Lembra de Marta e Maria? Você acha que Jesus foi em Betânia para ressuscitar Lázaro? E Jesus precisava estar presente para ressuscitar um morto? De onde ele estivesse, ele daria uma palavra e o morto ressuscitaria, o milagre seria maior. Por que ele não faz isso? E ainda espera 4 dias. É para rasgar Marta e Maria. É para ferir o coração. Ele não veio. É mentira que nos ama. Os outros dizendo aí, ó, fez tanta comida para ele. Olha aí o que vocês ganham, esse negócio de ser crente. É isso que vocês ganham. Mas Jesus está demorando na ótica humana, por quê? Porque está trabalhando nelas.
Porque milagre se faz à distância, mas mudança de vida tem que ter a presença. Oh, glória a Deus. É por isso que tem coisa que a gente não entende. O ímpio vem aqui enfermo e é curado, nunca mais volta. E tem crente que é fiel e não é curado. Mas como assim? A diferença está numa coisa: presença. Porque para ser curado, Jesus não precisa estar presente na pessoa. Agora, se a presença dele está em você, mais do que curar o corpo, ele está trabalhando na alma. Oh, glória a Deus. E por que Jesus faz isso com Marta e Maria? Porque Lázaro seria ressuscitado, mas morreria de novo. Ou você já encontrou Lázaro por aí? Não é aquele que trabalha com o senhor lá não, de quem é. Ainda bem que eu vou morar no céu. Não é ele não. O Lázaro, irmão da Marta e da Maria, se encontrar, meu irmão, repreende que é exceção espírita. Porque ele morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. Porque o único que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer é Jesus. Então o que é que Jesus faz? Se elas ficaram mal na morte dele, não adianta eu fazer uma coisa para elas. Por quê? Porque ele vai morrer de novo e elas vão ficar mal de novo. Então antes de fazer algo para elas, eu vou lá para fazer algo nelas, para que quando a adversidade chegar, elas não ajam como uma nécia ou como uma infantil na fé, mas haja como crente maduro, dizendo, como disse Abacuque: pode faltar o mantimento, o fruto da vide pode mentir, a figueira pode secar, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu vou encerrar aqui. Deus se apresenta, não dá o final, não fala o destino, mas faz uma promessa. É a primeira vez que eu vou pedir para fazer isso, porque é um propósito, não é pecado fazer isso. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus sabe. Meu irmão, se depender do seu ânimo, hein? Ai, meu irmão, com ânimo, vai, diga assim: Deus sabe como te atrair. Deus sabe como te trazer, Ele sabe. Deus chegou para Abraão e falou assim: sai, tá aí, e te abençoarei. Olha o nível da promessa. Se sair, te abençoo, engrandeço o nome. Quem te abençoar, que promessa, meu irmão. Vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Sabe o que Deus está falando? Quando eu quiser abençoar alguém na terra, primeiro eu vou olhar para você. Você vai ser meu ponto de referência. Quer ser abençoado? Quero, então abençoa Abraão. Olha o nível da promessa. Deus condiciona a bênção dele a um homem. Abraão fala: o quê? Eu vou ganhar isso aí? Tô dentro. Vamos embora. Por isso o texto diz: partiu, pois, Abraão. Esse pois denuncia Abraão. Isso quer dizer, ele só saiu porque tinha promessa. Abraão não sai por causa de Deus. Ele nem sabia direito quem era Deus. Ele está interessado na promessa. Abraão não vai em direção a Deus, Abraão vai em direção à promessa. Ele que pensava. O que move Abraão não é Deus, é a promessa de Deus. Escute isso aqui. E você quer ver que é verdade? Todas as vezes que Abraão estava desanimado, chateado, Deus chegava e lembrava ele do quê? Porque Deus sabia que ele não estava com Deus por causa de Deus. Ele estava com Deus por causa da promessa.
Aí Deus falava: sai para fora da tenda, olha para o céu. Então, a sua descendência vai ser desse tamanho. Opa! Vamos lá, estou animado. Desanimava de novo. Olhe para a areia da praia, vai ser assim. Estou dentro, vamos embora. Porque o que movia Abraão não era Deus, era a promessa. Mas quem é que anda com Deus para não passar a amá-lo? Quem é que começa a se relacionar com Deus para começar a amá-lo de todo o coração? Abraão vai se relacionando com Deus, vai conhecendo a Deus, e sem perceber ele está se desapegando da promessa e se apegando a Deus. Oh, glória a Deus! E quer ver que é verdade? Lá no final Deus fala: pega Isaac. A condição para o cumprimento da promessa. O que te trouxe até aqui hoje foi o quê? A promessa. Então faz o seguinte: pega a condição para o cumprimento da promessa e mata. Deus está falando: pega tudo que te moveu até hoje e sacrifica para mim. Deus não está provando fé, Deus está provando amor. Deus está dizendo: eu quero saber quem você ama mais. Ministério ou eu? Atividade ou eu? Eu vou confessar um negócio aqui. Eu tenho medo de estar correndo em vão. E eu tenho perguntado e pedido ao Senhor: me ajude a não estar sendo enganado por mim mesmo, de achar que estou trabalhando para ti e está trabalhando para mim. Porque se tirar o ministério da gente, será que a gente consegue ser só crente? Será? Será que nós conseguiríamos sentar num banco como este, sem funções, sem trabalho, sem oportunidade? Porque um profeta não se mede quando ele está com o microfone na mão. O profeta se mede quando você tira o microfone da mão dele. Porque crente não se mede pelas ações, e sim pelas reações. E aí Deus fala: vai, Abraão, faz o seguinte: o que te tirou da tua casa? A promessa. O que te moveu peregrinando esse tempo todo? A promessa. Então, agora que você andou comigo, vamos ver o que é que te move. Pega a base da promessa e mata. Acaba com esse negócio de promessa. Abraão descobriu que nem ele sabia. Eu pensava que amava mais a promessa, mas hoje eu descobri que eu amo mais o Deus da promessa do que a promessa. O Ramakanda Rebacheri Mando Keido Remacheri Mas o Rimai Chaurimas. Você não percebe, mas Ele está trabalhando em você. Nós não percebemos, mas Ele está trabalhando em nós. Ele se move moldando-nos. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor. Eu vou encerrar aqui. Quando eu encerro, eu prometo que eu encerro aqui. Quando eu sou capacitado pelo Senhor a entregar o que pertence só a Ele, quando eu abro mão daquilo que eu penso que é meu, e eu digo: não é meu, é teu. Quando eu sou capacitado pelo Espírito, porque não sou eu, quando eu sou capacitado por Ele a entregar o que é dele, Ele me insere em um projeto eterno. Quer ver que é verdade? Eu não me canso de falar isso. Eles estão subindo o monte. Tem lenha,
tem cutelo, tem fogo. Isaac olha para o papai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aí, sem perceber, Abraão profetiza, sem saber. Ele está profetizando: Deus proverá para si o cordeiro. Sobe para o monte, amarra o garoto, pega o cutelo e vai matar a promessa. Eu vou matar meu ministério, eu vou parar. Eu quero só Deus, Ele pediu, está aqui. Quando Ele vai matar, quem é que desce do céu? Não é um anjo, é o anjo com A maiúsculo. Porque quem entrega o que é dele, ele não manda anjo, ele mesmo vem. E ele vem lá de cima e já vem gritando, Eliseu: Abraão, não faças mal ao menino. E segue. Quando Abraão olha para trás, o que é que tem lá? Não, carneiro. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Carneiro é uma coisa, cordeiro é outra. E Abraão não falou: Deus proverá para si o carneiro, Deus proverá para si o cordeiro. Mas o que apareceu lá não foi cordeiro como prometido, foi um substituto para aquele momento, porque o cordeiro mesmo ainda estava por vir. Abraão já tinha morrido, mas ele está inserido em um projeto eterno. João Batista está batizando as águas do Rio Jordão, e Jesus aparece. João Batista aponta e diz: a profecia está se cumprindo, eis aí, não o carneiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é um projeto eterno, porque hoje Jesus não tira o pecado, hoje Ele apaga, hoje Ele perdoa, hoje Ele remove, mas tirar Ele ainda não tirou. Vai ser naquele dia. Quando Abraão falou Cordeiro de Deus, ele está entrando numa profecia eterna, que vai se cumprir na verdade toda, na eternidade, quando Cristo vier, e não haverá mais pecado nenhum. Nesta noite Deus está dizendo: entrega tudo no meu altar, e eu farei a você coisa que você nunca imaginou. Quem crê nesta palavra, se coloca em pé, adorando ao Senhor. O remacalabaxa remai. Pastor Antônio Dionísio, com todo o respeito que eu lhe tenho, mas eu tenho que dizer isso. Abaixa um pouquinho o fundo, está me ajudando, mas abaixa um pouquinho. Eu estou estudando com presbiterianos, e eu fui fazer um módulo, uma das maiores autoridades de teologia nesse Brasil, um homem com 73 anos de idade. Pensa num presbiteriano, todo é sério, assim, é uma autoridade. No último dia do módulo, que é uma semana, na sexta termina ao meio-dia, ele olhou para mim, por volta de 10h30 na aula, falou: Elias, se você puder, não vai embora quando acabar não, vai na minha sala que eu quero conversar com você. Aí eu fui, fiquei umas 2 horas conversando com ele, ouvindo ele e aprendendo com ele. No final ele olhou para mim: Pastor Benhur, eu não esperava ouvir isso de um presbiteriano.
Ele olhou para mim e falou assim: que Deus engrandeça o teu nome. Eu olhei para ele, assustado. Ele falou: assustou? Eu falei: eu não esperava isso de um presbiteriano. De um assembleiano até vai, mas de um presbiteriano. Ele falou: sabe por que eu falei que Deus engrandeça o teu nome? Porque Deus nunca engrandece o homem, Deus engrandece o nome. Deus não falou para Abraão: engrandecerei você. Você eu vou abençoar, mas engrandecer, eu vou engrandecer o nome. Eu falei: por que, professor? Ele disse: porque o homem morre, mas o nome fica. Quantos anos se passaram de Abraão? E eu estou falando dele quase 1 hora. Tem gente viva que não influencia ninguém, mas tem gente morta que ainda influencia. A diferença é o que você é capaz de entregar para Deus. O que você está a fim de perder? Porque ninguém ganha sem perder. Você quer que Deus invista pesado em você? Então entregue alguma coisa nesta noite. Se não, continue vivendo do jeito que você está vivendo. Mas se você quer entregar alguma coisa para Deus aqui hoje, levante uma de suas mãos aos céus. A graça de Deus está aqui. Porque onde tiver uma mão levantada, Deus vai te dar graça para você entregar aquela área da sua vida, que você mais ama, aquilo que divide o teu coração. Deus está dizendo: entrega para mim, e eu vou te colocar em um projeto eterno. Você crê nisso? Então, onde tiver mãos levantadas, a começar lá de trás até esse púlpito sagrado, com todo respeito eu digo, a graça de Deus vai começar a tocar crentes aqui. Deus vai te ajudar a sacrificar no altar aqui nesta noite aquilo que divide a tua atenção. Tem crentes aqui sendo renovados em línguas estranhas. Tem crentes aqui que Jesus pode batizar com o Espírito Santo agora. Jesus está operando maravilhas aqui agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos. E o que dizer depois que o Senhor fala? Se não pedir, ajude-nos a cumprirmos a tua palavra. Dá-nos a tua graça para sacrificarmos no altar aquilo que divide a nossa atenção, aquilo que nos rouba tempo, aquilo que está minando as nossas energias, meu Deus, aquilo que me aprisiona, aquilo que eu não quero fazer e acabo fazendo, aquilo que eu abomino, mas ao mesmo tempo eu amo, aquilo que me rouba tempo da oração, aquilo que me rouba tempo da leitura bíblica, de bons livros, de boa conversa, aquilo que está desviando o meu olhar, eu sacrifico no teu altar agora. Tem alguém orando comigo aqui? Porque eu não estou orando por você, eu estou orando por mim. Mas eu creio que o Senhor está nos levando aqui hoje a sacrificarmos alguma coisa. E enquanto eu estou orando, o Espírito de Deus está falando no meu espírito: continue, porque eu estou trabalhando em crentes aqui. Onde tiver um crente orando de verdade, seja tocado pela presença inconfundível do Espírito Santo. O rema calabaxe remacanda o rema indo bechou rimas. Erimaio indo